Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro, na carta de Paulo a Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 11. O texto que está sendo o texto lema desse momento se encontra justamente no capítulo 11, mais precisamente no verso 12. Mas eu quero tomar aqui, a partir do verso 11, e nós vamos ver até o verso 14. Tito, todos acharam? Está fácil de achar, né? Diz assim a palavra do Senhor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando a impiedades e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Amém. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Amadas irmãs, quando nós pensamos na mulher do século 21, nós lembramos realmente, digamos assim, de muitas realidades conquistadas pela mulher, que são muito prazerosas, que são de fato muito importantes para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, mas por outro lado trouxe também muitas implicações para a mulher. Mas eu acredito que quando nós pensamos também nessa mulher do século 21, nós não pensamos só nessa mulher que sai de casa para trabalhar, nessa mulher que ajuda nas tarefas, digamos assim, na provisão doméstica, além de fazer as suas tarefas domésticas. Essa mulher que se desenvolveu e alcançou espaço para além do lar. Isso foram conquistas, é claro que notórias e de grande importância. Mas eu acredito que não é somente esse o perfil da mulher do século 21. Para mim, um dos grandes desafios, na verdade, é também a distorção de valores que veio sobre essa mulher do século 21. E que eu acredito que parte deles é produto do feminismo. Pensando sobre isso, né, às vezes eu fico vendo determinadas posturas de algumas mulheres e a gente percebe que por trás estão justamente esses valores do movimento feminista. O movimento feminista que teve 3 ondas. A primeira onda, na verdade, as mulheres lutaram por voto, por direitos, talvez, digamos assim, legítimos. Na segunda onda, aí vem a mulher lutando pela sexualidade, pela liberdade sexual. E na terceira onda aparece um nome que ficou muito conhecido como de Judith Butler, e ela vem com as suas propostas da ideologia de gênero, onde ela entende, na verdade, que é preciso desconstruir essa ideia do gênero a partir dos conceitos biológicos. E aí eu entendo que o feminismo não levou só a mulher para novos rumos sociais, mas o feminismo também trouxe sobre a mulher do século 21 novos valores. E o que me preocupa, na verdade, é o quanto a mulher cristã, muitas vezes, ela tem sido influenciada, ela tem sido governada e, às vezes, de forma tão sutil, por essa nova forma de pensar, pela nova forma de ver a vida, pela nova forma de enxergar a mulher. E, muitas vezes, a mulher do século 21, ela tem sido enxergada com as lentes do movimento feminista. E o pior é que, às vezes, nós, cristãs, também nos enquadramos dentro dessa realidade. Tem um livro que me chama muita atenção, e eu li certa vez um comentário sobre esse livro de uma mulher chamada Sonali Soares. O livro é de Elizabeth Elliot. Esse livro ele não tem tradução no português ainda. Esse livro é de 1976.
E a minha oração é que esse livro seja, na verdade, traduzido para que nós possamos, como mulheres de Deus, entender o que é que Deus espera de nós em qualquer época. Porque muitas vezes somos absolvidos pelos valores do nosso tempo, dos movimentos que se levantam, porque não prestamos atenção e não zelamos por aquilo que Deus espera da mulher cristã em qualquer tempo. E aí Elisabeth Elliot, ela escreveu esse livro. Eu tenho profunda admiração por essa mulher. Ela foi missionária entre os Aucas, que era uma tribo não alcançada, que ficava no Equador. O seu marido, Jim Elliot, numa caravana de 5 missionários, tentaram entrar nessa tribo e foram assassinados cruelmente. Depois, então, Elisabeth Elliot conseguiu entrar nessa tribo com outras missionárias e fez um trabalho maravilhoso entre os Aucas durante 2 anos. Quando ela terminou, então, esse momento missionário, ela voltou para os Estados Unidos, sua terra de origem, e ela começou a ser palestrante, começou a escrever, e ela viveu muito nesse tempo da efervescência feminista nos Estados Unidos da América. Foi quando, então, ela escreveu o livro Deixe-me Ser uma Mulher. No livro, então, Elisabeth Elliot, ela coloca, na verdade, qual é o padrão de Deus da feminilidade cristã, dando uma resposta ao feminismo da sua época. E aí é interessante que, embora eu não conheça todo o livro, conheça alguns trechos por causa de alguns comentários na internet, tem um trecho do livro que me chama muita atenção. E ela diz mais ou menos assim: imagine o que seria do mundo, o que seria o mundo hoje, se quando Eva foi tentada por Satanás, ela tivesse dito a Satanás, ela tivesse respondido para Satanás: deixe-me ser uma mulher. Eu não quero ser como Deus. Eu quero ser apenas aquilo que Deus criou para que eu fosse. Eu quero viver aquilo que Deus idealizou para a minha vida. Eu não quero ser como Deus. Eu quero ser apenas uma mulher. E eu acredito, irmãs, que a voz da serpente continua hoje nos movimentos da nossa época. A voz da serpente, a voz de Satanás continua hoje ensinando as mulheres através das mídias sociais. Ensinando as mulheres a definir um perfil de mulher, de feminilidade, a partir de novos padrões, de novos valores. Eu acredito que a voz da serpente continua hoje, principalmente se infiltrando no nosso meio, através do feminismo. E aí a gente ouve a voz da serpente dizer para nós: seja feliz. Deixe tudo, deixe a sua vida, largue o seu marido, largue a sua família e vá ser feliz. A gente vê a voz do feminismo, a voz de Satanás dizendo: seu corpo, suas regras. A gente ainda ouve, na verdade, e como nunca, a voz de Satanás gritando para as nossas mulheres e às vezes até soando, em sussurros suaves que parecem ser agradáveis. Faça o que deseja o seu coração. Faça aquilo que está no seu coração, siga a sua mente, siga aquilo que você idealizou para a sua vida. Mas diferente disso, nós como mulheres, em qualquer época, precisamos viver mulher naquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós precisamos ser mulheres dentro do padrão da feminilidade bíblica. Que eu vou dizer uma coisa, irmãos, vai na contramão dos valores desse mundo. Mas Deus não nos chamou para viver a favor desse mundo. Deus não nos chamou para viver a favor da correnteza. Deus nos chamou para viver para Ele. Ainda que isso custe remar contra a correnteza dos nossos dias ou de qualquer época. Deus nos chamou para sermos mulheres em qualquer século,
vivendo conforme os padrões dele para qualquer época, para a nossa vida. E quando eu olho para esse texto, eu percebo que nós podemos destacar daqui para a nossa existência, e eu acredito que isso vai alcançar também os homens, porque essas verdades, na verdade, elas se estendem a qualquer um. E eu posso destacar aqui, a partir das palavras do apóstolo Paulo, uma boa referência daquilo que nós devemos ser, ou como nós devemos agir na nossa época, como homens de Deus, como mulheres cristãs. Mas como nós estamos nessa noite desafiadas, principalmente a falar para as mulheres, eu queria que essa mensagem pudesse ser bem aplicada à realidade de cada uma, principalmente. Essa carta de Paulo, eu acho que para a gente entender um pouquinho das palavras do apóstolo Paulo no capítulo 2, a gente precisa se situar um pouquinho dentro da carta. Essa carta o apóstolo Paulo escreveu a Tito, que assim como Timóteo era o seu filho na fé. Essa carta foi escrita entre o primeiro e o segundo encarceramento de Paulo em Roma. Paulo foi preso uma vez em Roma, ficou preso durante cerca de 2 anos, numa casa alugada. Lucas nos descreve esse encarceramento no capítulo 28 de Romanos. E aí Paulo foi solto e é provável que ele tenha feito uma 4ª viagem missionária, tenha visitado determinadas igrejas e ele passou pela ilha de Creta, que era uma ilha, na verdade, que ligava praticamente servia de rota para 3 continentes. Ali a igreja foi estabelecida. E provavelmente foi estabelecida entre aqueles cidadãos que estavam de Creta no dia em que Pedro pronunciou seu primeiro sermão, depois daquele momento do Pentecostes, registrado no capítulo 2 de Atos. Paulo, então, vai visitar essas igrejas na ilha de Creta, e quando ele chega ali, ele encarrega Tito, seu filho na fé, que não era judeu, era um gentio, e ele vai encarregar, então, Tito a cuidar de algumas demandas que existiam dentro daquela igreja. A proposta de Paulo em deixar Tito ali era principalmente para reorganizar a igreja e também combater os falsos ensinos que existiam na ilha de Creta e que estavam se infiltrando também no meio do povo de Deus. E aí, basicamente, dentro de toda essa conjuntura, a carta ela tem 3 propósitos bem específicos. O primeiro deles era enviar Apolo e Zenas e recomendá-los. Paulo vai descrever isso lá no capítulo 3. Eles estavam levando a carta e Paulo vai também recomendá-los à igreja. O segundo propósito era que o próprio Timóteo, depois que ele terminasse de reorganizar as igrejas ali, ele fosse encontrar com o apóstolo Paulo em Nicópolis. E o terceiro propósito, que é o que toma predominantemente o conteúdo dessa carta, era justamente a organização da igreja. No capítulo 1, Paulo trata sobre os posicionamentos que a igreja deveria ter para com as realidades eclesiásticas da própria igreja. No segundo capítulo, Paulo vai tratar sobre como a igreja deveria se portar diante de várias classes. Os mais velhos, jovens, na verdade, jovens homens, mulheres idosas, mulheres mais novas em relação aos seus maridos, às suas famílias. E também no capítulo 2 ele vai tratar sobre a realidade prática da graça. No capítulo 3, ele vai tratar sobre as posturas da igreja em relação ao mundo. Mas aqui a nossa proposta é se concentrar no capítulo 2. Onde o objetivo de Paulo agora é mostrar, na verdade, quais as implicações da graça na vida prática. Dentro dessas implicações, a gente pode destacar justamente quais são as posturas que Deus espera de qualquer um de nós em qualquer tempo. O que é que Deus está esperando que a igreja dele, que as mulheres, os homens vivam nos séculos onde eles estão vivendo. A partir do verso 11, a gente vai ver, na verdade, que Paulo vai fundamentar isso na doutrina exclusiva do cristianismo, que é a doutrina da graça. Eu digo exclusiva porque o C.S. Lewis, ele diz que essa é a maior diferença do cristianismo para qualquer outra confissão religiosa.
a graça de Deus. Você não vai encontrar graça sendo falada, sendo mencionada em nenhuma outra religião. Mas no cristianismo ela é a base de todas as coisas. E aí é interessante porque quando Paulo, na verdade, escreve as suas cartas, geralmente ele coloca a doutrina que nos alcançou, a graça de Deus que nos alcançou, e depois ele coloca as implicações práticas. E aí vale a gente já lembrar disso, irmãos, que a graça não libera ninguém para pecar. Pelo contrário, a graça nos leva a viver uma vida para o Deus gracioso que nos alcançou. E jamais pode ser o contrário. Doutrina sempre vai implicar em prática. Mas a partir do verso 11, o apóstolo Paulo ele faz o inverso. Se costumeiramente Paulo primeiro coloca a doutrina, depois ele coloca as implicações práticas, nesse momento, primeiro ele vai colocar as implicações práticas, depois ele coloca a doutrina da graça como a base fundamental para viver de uma forma muito prática no presente século. E eu queria, portanto, entender nessa noite quais são essas posturas que Deus espera de nós, com base na graça de Deus. Quais as posturas que Deus espera de nós, destacadas pelo apóstolo Paulo a partir do verso 11 ao verso 14. Eu queria entender quais são as posturas que Deus espera da mulher cristã. As posturas que Deus espera do homem cristão. A postura que Deus espera, ou as posturas que Deus espera de cada um de nós para o nosso século, para o nosso tempo. E essas posturas, elas estão baseadas absolutamente na graça de Deus. Em primeiro lugar, eu queria destacar os motivos das nossas posturas. A graça que se manifestou. Qual é o motivo da nossa postura? Qual é o motivo de vivermos para Deus? De buscarmos a vontade de Deus? De sabermos qual é a resposta que Deus quer que eu tenha para o meu tempo? A graça que se manifestou. Essa graça, na verdade, ela é o motivo das minhas posturas. Veja que Paulo começa descrevendo que essa graça se tornou real. Olha como é que Paulo vai descrever a graça que deve motivar as nossas posturas. Como Paulo, na verdade, agora vai delinear a doutrina da graça que precisa permear toda a nossa conduta. Em primeiro lugar, Paulo vai destacar que essa graça se tornou real. Paulo diz que a graça se manifestou. A palavra manifestação aqui vem do termo epineia, que significa literalmente, ou epifaneia, que significa literalmente a aparição de uma coisa que estava invisível e se tornou visível. Hernandes Dias Lopes, ele vai nos dizer que a graça de Deus sempre existiu. Deus sempre foi gracioso, mas Deus manifestou e tornou a sua graça notória por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus foi manifesta em Cristo. O que é a graça? Graça é o favor imerecido de Deus, que por meio de Jesus Cristo nos salvou. Eu confesso que a doutrina que eu tenho mais dificuldade e que eu percebo onde há mais dificuldade para que as pessoas entendam é a doutrina da graça. Porque geralmente as pessoas dizem assim: por que você vai ser salvo? Ou por que eu posso ser salvo? Aí as pessoas dizem assim: se eu merecer, eu serei salvo. No final, se Deus olhar para mim e Ele perceber que eu sou merecedor, então Ele vai me dar a salvação. E a graça nos mostra justamente o contrário. A graça se manifesta porque não somos merecedores. A graça nos alcançou e chegou na realidade nossa,
não existindo em nós nenhum mérito para ser alcançado diante de Deus. Quando Deus nos alcança por sua graça, é pelos méritos de Cristo. Deus manifestou a sua graça por meio de Jesus Cristo. E eu entendo, irmãos, que se nós formos alcançados pela manifestação da graça, isso já é motivo suficiente para vivermos para Deus. Porque saber que Deus nos alcançou apesar do que éramos. Deus não te alcançou pelo que você é, mas é apesar do que você é. É como nós cantamos aqui. Nós éramos sem valor. Nós éramos inimigos de Deus. E Paulo ainda diz mais lá em Efésios: e por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória. Aí ele continua dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. É a graça que se manifesta como dom. É a graça que se manifesta nos alcançando. Deus se manifestou sem que nós merecêssemos. Isso já seria motivo suficiente para vivermos para Ele. Para buscarmos a sua vontade, para sermos moldados pelo seu querer. Deus manifestou graça pelo que Ele é e não pelo que nós somos. E agora precisamos viver à altura da graça manifesta na nossa vida. Paulo também diz que essa graça, ela é gloriosa. Por quê? Olha, Paulo fala da origem dessa graça. Ela procede do próprio Deus. É o ato de um Deus gracioso sobre nós. Os homens não sabem exercer graça. Dificilmente a gente sabe viver sendo gracioso com os outros, não é? A gente sempre age com as pessoas na moeda do merecimento. A gente age, mas a gente espera o retorno. A gente faz, mas a gente espera de volta. Deus não. Deus é gracioso e Ele se manifesta para conosco por causa da sua graça. A graça procede do seu ser, do seu caráter. A graça procede da sua própria pessoa. A origem da graça é o próprio Deus. Veja que Paulo também fala sobre a natureza maravilhosa dessa graça. Essa graça, ela é salvadora. O homem jamais vai ser salvo por si mesmo, pelos seus próprios méritos. É a graça que alcança o homem, é a graça que salva, foi a graça que nos salvou, foi a graça que nos alcançou. Ela se manifestou nos trazendo salvação. A graça, ela tem também o seu alcance espantoso, eu diria. Porque Paulo diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Todas as pessoas, sem distinção. Todas as classes, todos os seres humanos podem ser alcançados por essa maravilhosa graça. Paulo fala sobre a extensão gloriosa. A graça não é de uma realidade particular alguns homens. A graça não é uma realidade particular alguns guetos religiosos. A graça não é uma manifestação de Deus que alcança somente algumas pessoas. A graça alcança todos os homens indistintamente. Portanto, foi essa graça que nos alcançou, irmãos, se manifestando, nos salvando por meio de Jesus Cristo. E, portanto, nós precisamos entender que é ela que tem que governar as nossas vidas absolutamente. A graça que nos alcançou deve ser o parâmetro para vivermos para Deus. Ela deve ser o motivo para vivermos para a glória do seu nome. Não fomos chamados para viver aquilo que o nosso tempo nos oferece. Não fomos chamadas como mulher para pautar o nosso lar nas propostas desse mundo. Não fomos chamadas para conduzir as nossas vidas como esposa, como mulheres solteiras.
que ainda estão esperando o matrimônio. Não fomos chamados para viver conforme aquilo que este mundo estabelece, conforme aquilo que ouvimos no trabalho. Mas se eu me portar dessa maneira, como é que eu vou ser vista? Não importa como você vai ser vista, importa como Deus lhe vê, importa o que Deus espera de você no tempo presente. Não fomos chamados para tomar como motivo o tempo presente para a nossa vida. Nós fomos chamados para tomar como motivo para a nossa realidade prática a graça de Deus. A graça deve conduzir e permear toda a nossa conduta. Nós precisamos ser motivadas pela graça, por esse favor imerecido que nos alcançou. Foi a graça que nos alcançou, que ela de fato deve ser o motivo para a nossa vida prática. Em segundo lugar, nós podemos destacar aqui o padrão. Quais são, então, essas posturas que Deus espera de nós? Eu não vou aqui esgotar o assunto, mas eu consigo resumir talvez muita coisa, condensar muita coisa aqui nas palavras do apóstolo Paulo, para tratar sobre essas posturas. E essas posturas, elas estão pautadas na graça que nos transformou. Se por um lado, a graça que se manifestou deve ser o motivo das nossas posturas, a graça que nos transformou deve ser, na verdade, a pauta para as nossas posturas. A graça que nos transformou, ela deve dar o padrão das nossas posturas. Bem, eu não preciso só saber que não devo ser moldado por esse mundo. Ouvir os padrões desse mundo. Eu não fui chamado para ouvir o que Satanás diz por intermédio dos valores desse mundo. Eu fui chamado para viver o que Deus disse hoje e sempre, para viver em qualquer época. Mas aí eu preciso saber o que Deus espera então de nós. O que Deus está esperando das minhas posturas? Entendendo que a graça transformou-me. A graça me transformou. Se a graça me transformou, eu preciso viver como alguém transformado no presente século. Eu preciso viver como alguém diferente. Eu preciso viver como alguém que faz a diferença no presente século. Se eu fui transformado pela graça, não cabe viver nos mesmos padrões que alguém ímpio estabelece. Se eu fui transformado pela graça, é incompatível viver conforme as condutas que esse mundo coloca para nós. E se eu fui transformado pela graça, eu preciso entender o que Deus espera de uma vida transformada pela graça. Veja que Paulo diz que a graça também se manifestou sendo pedagógica. Ela nos ensina a vivermos no presente século, de forma rejeitando os padrões do mundo, eu resumiria dessa forma, e vivendo dentro do padrão de Deus. E aí Paulo diz que essa graça nos transformou, para que vivêssemos em outro padrão, para que vivêssemos em outra realidade, mesmo estando ainda nessa realidade presente. Aí eu entendo que para a gente entender o que Deus espera de uma vida transformada pela graça de Deus, a gente precisa talvez ver isso aqui dentro de uma realidade negativa e de outra positiva. Dentro da realidade negativa, como diz William Buckley, a gente poderia destacar aquilo que Deus rejeita, que são justamente os padrões que esse mundo estabelece. Então nós precisamos entender não só o que Deus quer, mas o que Deus rejeita. Nós precisamos entender não só o que Deus está esperando como posturas, o que façamos, mas o que Deus quer que não façamos. E aí Paulo vai mostrar justamente isso, mostrando aqui o que Deus quer que não façamos. E Paulo então vai dizer sobre rejeitar, algumas traduções dizem as paixões desse mundo, a minha versão diz concupiscências do mundo, a ideia aqui é a mesma, tanto numa versão como noutra,
A ideia aqui, portanto, é renunciar à impiedade deste mundo. O que é impiedade? Impiedade é algo contrário à piedade. Piedade tem a ver com uma vida voltada para Deus. Uma vida de devoção a Deus, uma vida entregue a Deus. Uma vida totalmente vivendo para Deus. A impiedade já é o contrário. A impiedade, na verdade, é justamente uma vida que rejeita a Deus. E esse é o padrão desse mundo. No padrão desse mundo, nunca vai parar para ouvir Deus. As mulheres deste mundo, elas nunca vão parar para entender o que Deus quer para a vida delas. Uma mulher deste mundo, ela nunca vai ler as Escrituras para entender como ela tem que ser uma boa esposa. Uma mulher do mundo, ela nunca vai olhar para as Escrituras para saber, poxa, como Deus quer que eu seja uma boa dona do lar. Como Deus quer que eu seja uma boa profissional no meu trabalho. Você nunca vai ouvir isso na voz da mulher desse mundo, na consciência da mulher desse mundo. Mas Deus nos chamou para viver justamente o contrário. Não para viver impiamente como esse mundo, que vive contrário a Deus, que não ouve a Deus. Deus nos chamou para ouvi-lo. Portanto, em primeiro lugar, Deus nos chama para rejeitar os padrões mundanos. Deus nos chama para rejeitar os padrões que esse mundo, avesso a Deus, vive governado por eles. Deus nos chama para rejeitar a vida ímpia desse mundo. Quando nós mulheres temos que tomar qualquer decisão, ou temos que viver de alguma forma a nossa vida cristã, nós precisamos parar de ouvir o mundo, parar de ouvir o que impiamente esse mundo diz. Às vezes parece até bom, não é? Às vezes até parece, seja feliz. Siga o seu coração. Deus não nos chamou para seguir o nosso coração. Deus nos chamou para colocar o seu coração na vontade dEle, no coração dEle. O coração do homem é enganoso, é pecaminoso, é cheio de desejos maus. Mas Deus nos chama para dobrar o nosso coração ao coração dEle. Deus nos chama para rejeitar padrões mundanos e vivermos no padrão dEle. Então a primeira coisa é a gente entender o que Deus rejeita. Deus rejeita a voz ímpia desse mundo. E Deus quer que rejeitemos a voz ímpia desse mundo. O padrão ímpio desse mundo. Aí Paulo também diz que ele nos manda renunciar aos desejos mundanos. Os desejos desse mundo. O que seriam os desejos desse mundo? João Crisóstomo, ele dizia que os desejos desse mundo era tudo aquilo, na verdade, que nós não vamos levar para o céu. O que esse mundo deseja é tudo aquilo que nós não deveríamos desejar. É tudo aquilo que nós jamais levaremos para o céu. Eu acho que numa certa medida o Crisóstomo tem razão. Você já pensou se você pudesse levar para o... Você pensasse assim, o que eu vou levar para o céu? O que eu vou levar para o céu? Desse lado de cada eternidade, não vamos levar quase nada. Mas nós vamos levar a nossa vida em pureza, em caráter. Nós vamos levar aquilo que nós fizemos para Deus. Nós vamos levar aquilo que fizemos para a glória do teu nome, do seu nome. Mas aí é interessante a gente entender que vai mais além do que isso. Renunciar verdadeiramente os desejos desse mundo tem a ver com renunciar tudo aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo propõe como banquete para as nossas vidas, que pode parecer até atraente, mas se é banquete do mundo, com os valores desse mundo, com padrões desse mundo, nós precisamos rejeitá-los. Não fomos chamados para comer as especiarias desse mundo, mas para saborear as delícias da eternidade. E nós já podemos viver dessa forma nesse século, vivendo para a glória de Deus, vivendo aquilo que Deus espera de nós. Por outro lado, nós precisamos aceitar o padrão de Deus.
E aí Paulo coloca qual é esse padrão. Se por um lado Paulo fala para rejeitar o padrão desse mundo, Paulo também fala para que a gente possa, na verdade, entender qual é o padrão de Deus. Vivamos, pois, nesse século de forma sóbria, justa e piedosamente, como diz algumas versões. É interessante que o Hernandes Dias Lopes, ele diz que aqui está, na verdade, falando sobre 3 posturas que o cristão precisa ter em relação aos outros. Em relação a 3 realidades, melhor dizendo. A primeira postura é em relação a si mesmo, viver de forma sóbria. O termo aqui no grego é o termo sóforos, que traz a ideia de domínio próprio. Algumas versões trazem de forma sensata. Portanto, a primeira postura para eu viver para Deus é viver, na verdade, dominando a mim mesma, governando as minhas próprias posturas, para que eu seja governada por Deus acima de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, é a minha postura para comigo. Como mulheres de Deus, termos domínio próprio. Eu não sou dominado pelo outro, eu sou dominada pela minha própria consciência com Deus. É o domínio próprio, na verdade, que se manifesta na nossa conduta, é o domínio próprio que se manifesta na nossa língua, é o domínio próprio que se manifesta em todas as realidades do nosso ser. Viver para Deus implica em ter autocontrole, em termos uma postura onde possamos, de fato, não sermos influenciadas, mas, de fato, termos o controle e até nesse controle rejeitarmos as posturas erradas. Paulo também fala sobre a postura correta para com o outro. Vivamos no presente século de forma justa. E isso é uma postura para com as pessoas. Viver para com o outro de forma justa. Viver para com o outro de forma coerente. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que o seu próprio caráter é um caráter de justiça. E Ele não só age com justiça, Ele espera de nós que sejamos justos para com os outros, que vivamos de forma justa no nosso trabalho, na nossa vida dentro de casa, em qualquer ambiente em que estejamos. Mas Paulo também fala sobre as posturas corretas para com Deus. Vivamos no presente século de forma piedosa. Se a impiedade é o padrão contrário a Deus, a piedade é justamente uma vida pautada em Deus. É uma vida conduzida por Ele, é uma vida totalmente devota a Ele. Nós fomos chamados para viver para Deus. Eu falei aqui no início que a vida só faz sentido quando vivemos para a glória do Seu nome. Muitas vezes nós vivemos para qualquer outra coisa, menos para a glória de Deus. Vivemos para nós, vivemos para os nossos ideais. Mas como é uma vida governada pela glória de Deus? É quando eu entendo assim, irmãos, isso vai glorificar a Deus. Isso vai glorificar a Deus no meu trabalho. Se eu tomar essa decisão dentro de casa, vai glorificar a Deus. Eu estou vivendo piedosamente dentro do meu lar. Eu estou vivendo piedosamente no meu trabalho. Numa vida totalmente devota para Deus, absolutamente entregue para Deus. Eu me preocupo se a conduta dos meus filhos vão glorificar a Deus. Se as minhas posturas como esposa, como mulher, elas estão manifestando a glória de Deus nesse mundo. Eu estou vivendo piedosamente, vivendo para a glória do Seu nome. No meu trabalho, as pessoas me veem como alguém que manifesta uma vida piedosa. As pessoas podem me ver como alguém que manifesta a glória de Deus na sua conduta. Elas olham para mim e veem Deus em mim. Quando a gente pensa nessa vida piedosa, a gente não está pensando de modo nenhum numa vida religiosa, que cumpre tarefas religiosas. A graça não nos alcançou, não nos transformou para vivermos religiosamente, mas para vivermos praticamente. É em todos os ambientes, em qualquer século, em qualquer época, a graça me alcançou para que eu vivesse piedosamente para a glória de Deus. Lembro-me de tantas mulheres que manifestaram a glória de Deus.
nas suas vidas. Susana Wesley é uma das mulheres que mais me marca. Ela teve muitos filhos, muitos dos seus filhos morreram. Mas talvez um dos mais lembrados seja John Wesley, que fundou o movimento metodista. E é muito interessante, irmãs, porque Susana Wesley, ela mantinha uma rotina piedosa dentro da sua casa. Todos os dias ela tirava 1 hora para orar pelos seus filhos. E não tinha menino dentro de casa que a incomodasse nesse momento. Porque a vida era bem regradinha, conforme os padrões de Deus. E ela fazia tudo isso para que ela pudesse conduzir o seu lar para a glória de Deus. Certa vez, John Wesley disse: eu aprendi mais com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Eu fico pensando, irmãs, como as pessoas estão nos vendo como mulheres de Deus, que vivem nesse mundo de forma justa, que vivem neste mundo também com posturas de domínio próprio, que vivem neste mundo de forma piedosa, glorificando a Deus. Que memórias você tem deixado impresso no seu lar? Que memórias você tem deixado impressa dentro da sua casa? Que memórias você deixará impressa dentro do seu trabalho? Eu gosto muito, às vezes, de uma dinâmica sobre o velório. Eu fico imaginando o dia do meu velório. Não sei se vocês imaginam essa loucura. Mas quem é salvo em Cristo, isso não é soberbo, irmãos. Quem está aqui entenda, isso é produto da graça de Deus. E aí é interessante, irmãos, porque às vezes eu fico imaginando, se no dia do meu velório algumas pessoas tivessem que falar sobre mim, o que falariam? Que memórias eu deixei? Como o mundo, como a minha vida repercutiria para além do túmulo? E isso só pode acontecer se vivermos no padrão de Deus, a conduta que Deus está esperando de nós. O que Deus espera de nós? Que vivamos no presente século, rejeitando os padrões desse século, mas que vivamos com os padrões eternos dele, que não se moldam aos séculos. Você pode ser chamado de careta, de retrógrada, mas seja chamado para a glória de Deus. Não se importe com as glórias e as avaliações desse mundo. No final, o que importa é se vivemos para Deus. É se a nossa vida foi uma vida de louvor ao seu nome. Se a nossa vida manifestou adoração no dia a dia. Se a nossa vida manifestou exaltação a Ele no dia a dia. A graça nos transformou para isso. A graça nos transformou para vivermos, não conforme este mundo, mas dentro do padrão de Deus. E por último, eu posso destacar aqui a certeza das nossas posturas. A graça, aquilo que a graça nos presenteou, eu diria dessa maneira. A graça nos presenteou. E isso é a certeza maior que deve governar as nossas posturas. Paulo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança. Queridos, a graça se manifestou, tornando-se real. A graça se manifestou nos transformando, mas a graça se manifestou nos dando esperança. E essa esperança precisa também nos governar em todos os tempos. As nossas posturas precisam olhar para essa esperança. Olha que coisa maravilhosa. Se no primeiro momento Paulo usa a palavra epifaneia para falar sobre a manifestação da graça, agora ele fala sobre a epifaneia da glória, a manifestação da glória. Cristo veio uma vez, manifestou a graça de Deus entre nós. Mas o Cristo que veio uma vez voltará de novo e manifestará a glória de Deus entre nós e para todo mundo.
E essa glória é a nossa maior esperança. Muita gente vive sem ter esperança. Eu acho que a pior coisa do mundo, uma das piores, é viver em desespero, não é? Você não ter pelo que esperar. Hoje o índice de suicídio é terrível. O aumento de suicídio no Brasil, no mundo. E eu acho que uma das coisas que mais leva as pessoas a cometer esse tipo de realidade é a desesperança. Não tem pelo que esperar. Não tem pelo que esperar. A graça não só nos deu uma esperança, ela nos deu uma maravilhosa esperança. Ela nos deu uma esperança gloriosa. Paulo diz que essa esperança é bendita. É a manifestação da glória de Cristo. Nós esperamos, como diz o Paulo, novos céus e nova terra. Nós esperamos um novo momento, nós não somos desse tempo. Quando nós entendemos isso, que nós estamos esperando outra realidade, nós nos moldamos à luz dessa espera. Ora, você não vai ser santo para ser arrebatado. Você vai ser santo porque você vai ser arrebatado. Você está esperando a manifestação da glória de Cristo. E aqueles que têm em si essa esperança, Paulo diz, santificam-se a si mesmos. Não é isso que a palavra de Deus diz? É, portanto, essa esperança que precisa governar as nossas posturas. É, portanto, essa esperança, a certeza dessa esperança, a certeza dessa realidade, que precisa nos levar a viver a realidade de Deus dentro de qualquer tempo, de qualquer época. Porque quando nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos que somos peregrinos nesse mundo. Nós estamos de passagem. Nós estamos apenas passando aqui, não somos daqui. Porque, na verdade, o nosso manual de conduta tem que ser esse mundo, se não vivemos para este mundo. Porque o nosso manual de conduta tem que ser esse século, se não estamos esperando plantar raízes nesse século. Porque a nossa vida precisa ser governada pelo que o mundo diz, pelo que a TV diz, pelo que as mídias sociais diz. Se não é neste mundo que vamos fincar os pés. Eu acho que o grande problema talvez seja que muitos de nós perdeu a ideia da esperança da glória, não é? Se tornou historinha do passado. Ah, não, Jesus vai voltar. E às vezes eu vejo até crente dizer, faz tanto tempo, né, que o povo diz isso. Queridos, nós devemos governar as nossas certezas conforme aquilo que a Escritura diz. A Escritura diz, Ele vai voltar. E nós estamos vivendo em tempos onde isso está prestes a acontecer. E como é que nós estamos esperando a manifestação da glória de Deus? Como nós estamos esperando Cristo vir nas nuvens com poder e grande glória? Como é que nós estamos esperando a vinda de Cristo? Como é que eu estou esperando a vinda de Cristo na minha conduta? Como eu estou esperando a manifestação da glória de Deus na minha realidade prática? A espera não é algo que o crente vive de braços cruzados. A espera é algo que o crente vive todos os dias, vivendo para a eternidade, vivendo para a glória de Deus. Veja que essa esperança, ela tem um fundamento sólido também. E que esse fundamento nos leva a viver a vida para Deus. Veja o que Paulo vai dizer. É que é esse Cristo que vai voltar de forma gloriosa, foi Ele que se deu por nós. É uma esperança, queridos, de Cristo, do Cristo que vai voltar para nos buscar, mas que pagou o preço pelos nossos pecados. É uma esperança do Cristo que vai nos buscar, que nos tirou, nos remiu da iniquidade.
nos libertou da iniquidade. Se fomos libertados do pecado por esse Cristo, que se manifestará uma segunda vez, não temos motivo para viver nesse século, senão para a glória do seu nome. É uma esperança também no Cristo que vai voltar, que se manifestou nos purificando. E por fim, Paulo diz que ele nos tornou povo exclusivo seu. Ora, o Cristo que vai se manifestar, pagou o preço pela minha vida. O Cristo que vai se manifestar em glória, virá me buscar, me libertou do pecado. O Cristo que vai se manifestar, nos purificou de toda iniquidade. Esse Cristo que virá nos buscar, nos tornou povo exclusivo seu. Como é que eu vou viver de outra forma, se não fundamentada em tudo isso? Nessa graça que me ajuda a ter uma gloriosa esperança, sob gloriosos fundamentos. Eu não posso pensar que Cristo me chamou para ser exclusivo dele e Cristo vai me dividir com o mundo. Jesus me chamou para ser dele. Ele não vai me compartilhar, falando no mundo virtual, né, na época virtual. Cristo não vai me compartilhar com esse mundo. Cristo não vai me dividir com os padrões desse século. Fomos chamadas para ser dele, exclusivamente dele. Somos propriedade sua, pertencemos a ele. Portanto, a nossa vida é dele. Oh, minhas queridas, meus queridos, que assim possamos viver no século 21, vivendo para aquele que nos alcançou por sua graça, vivendo conforme essa graça em qualquer século, vivendo para a glória dele, vivendo em qualquer tempo para o louvor do seu nome. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.